as perguntas para o final. Tá. Então, eles podem fazer perguntas no final, quer pelo chat ou com o microfone. Então, fica tudo para o fim. Esse tempo de 50 minutos não é uma coisa rígida, não. Você pode fazer um pouco mais, dependendo do seu necessidade. Né? Bom, então, a palestrante então, de hoje é a Alinka Lepini Sili. Isso. A Alinka é física nuclear experimental. Ela trabalha com estruturas nucleares. Ela é professora titular do Instituto de Física da USP e pesquisadora CNPq nível 1A. Então, um pouquinho da história que eu captei olhando a internet, etc. Ela fez o doutorado na USP e fez o pós-doutorado no Centro de Energia Nuclear de Saclay, na França, onde ela passou 3 anos. Devido à atividade física nuclear experimental, ela viajou bastante para fazer experiências em outros países. Então, eu vi que ela esteve no Japão, em Cannes, na França, Notre Dame, nos Estados Unidos, na Bélgica, provavelmente em vários outros lugares que eu não anotei aqui. A Alinka, ela tem ainda uma atividade grande junto à IUPAP, a União Internacional de Física Pura e Aplicada. Então, em 2014, ela foi vice-presidente da IUPAP. Ela, durante muitos anos, ela tem participado de vários comitês, vários grupos de trabalho da IUPAP e coordenação de comissões de área da física nuclear. Atualmente, ela é presidente da Associação Latino-Americana de Física Nuclear. Isso já desde 2010, pelo que eu consegui olhar aí nas coisas que estão escritas. Ela é membro externo da Academia de Ciências da Hungria, isso desde 2013, e é membro titular da Academia de Ciências de São Paulo. A Alinka tem cerca de 180 trabalhos publicados, ela orientou 9 mestres, 9 doutores, 11 pós-docs. No Google, ela tem, então, fator H35, com cerca de 3.600 citações. Então, eu acho que é a primeira vez que nós convidamos a Alinka para apresentar o colóquio aqui no Departamento de Física. E a razão é o fato de que, apesar de nós tentarmos balancear várias áreas da física, como não existe atualmente, ou nos últimos anos, pessoas trabalhando em física nuclear, então o tempo foi passando e não se convidou a Alinka. Mas, como vocês têm visto nos últimos colóquios, a gente tem tentado diversificar bastante as áreas e trazer pessoas importantes que representam bem as várias áreas do país. Então, dessa vez, convidamos a Alinka, que aceitou de pronto o convite. Eu agradeço a Alinka pela disponibilidade, pela aceitação imediata. Então, eu passo a palavra para você, então, para apresentar, então, esse colóquio que tem a ver com uma viagem ou alguma coisa parecida à Terra desconhecida, né? De núcleos exóticos. Okay, por favor. Bom, enquanto me vejo e vejo vocês, eu quero agradecer muito o convite, que foi muito gentil e me honrou muito e me deu muito prazer. E agora vou passar a projetar a minha apresentação. Então, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Ah, não. Ai, tem essa história. Apresentar agora. Isso. Vocês estão vendo ou não? Ainda não, deve estar entrando. Ai, peraí. Então, deixa eu ver. Eu apresentar, ele tem que selecionar aquela janelinha do quando eu clico apresentar agora, de compartilhar a tela toda. A tela inteira. Isso.
Agora clico no trabalho e agora posso fazer share. Ah, agora, eu estava na dúvida. E agora eu hide essa Sim. janelinha e agora vai aparecer a minha tela inteira. Isso, estamos vendo. Estão vendo? Então, perfeito. Tá Ok, ok. Bom, então, bom, mais uma vez agradeço muito o convite que me honrou muito, e vocês já vão entender por que chamei de Terra Desconhecida. O índice da minha apresentação, vou fazer uma coisa meio básica de física, quer dizer, coisas muito básicas, depois algumas propriedades gerais, vou falar dos núcleos exóticos, das suas propriedades, e depois vou falar do RIBRAS, que é uma facilidade que produz feixes radiativos que a gente instalou lá em São Paulo, na USP. Bom, o começo da física atômica e nuclear foi no começo do século XIX. Dalton chamou de átomo a menor unidade que ele imaginou da matéria, que vem de grego, que significa indivisível. E devido ao sucesso para explicar muitas coisas, principalmente na química, foi bem aceita essa teoria. Em 1869, o Mendeleev fez a tabela periódica, em que ele ordenou, de acordo com suas propriedades físicas e químicas, os elementos, e que permitiu até a previsão de novos elementos. Os elementos foram sendo descobertos ao longo dos séculos por químicos e físicos, até o último elemento estável, ou que tenha meia-vida maior do que a idade da Terra. Tem alguns elementos que não são estáveis, mas existem na natureza. Segre e Perrier, em 1937, produziram tecnécio, bombardeando molibdênio por deutério, e que não existia na natureza, porque a meia-vida do isótopo de vida mais longa tem 4,2 milhões de anos. Agora são os físicos nucleares que produzem os novos elementos superpesados por fusão. Em 2016, a IUPAC anunciou a a produção de 4 novos elementos, Z igual a 113, 115, 117 e 118. Que estão, cadê aqui? Que estão aqui. O Ganesson é o último, 118, que fecha essa linha e que, bom, não sei se um dia vão conseguir medir suas propriedades químicas para ver se realmente corresponde a um gás nobre. Bom, na virada do século XIX e XX, aconteceram muitas coisas nessa área também. Henri Becquerel e Marie Curie descobriram radiações até então desconhecidas, que eram emitidas por elementos pesados, urânio, e que Marie Curie, consequência disso, descobriu novos elementos, o polônio e o rádio. Eles foram premiados com prêmio Nobel. Marie Curie teve 2 prêmios Nobel, um de física, outro de química. Bom, como é que é esse átomo? A estrutura do átomo não se sabia, e o modelo que no começo do século era mais aceito era de Thomson. Thomson, que descobriu o elétron no tubo de raios catódicos, ele propôs um modelo que era constituído por uma esfera uniformemente carregada, do tamanho do átomo, no qual os elétrons estavam distribuídos e faziam com que esse átomo fosse eletricamente neutro. Bom, esse modelo foi totalmente descartado quando Rutherford fez o experimento dele. O desenho do experimento do Rutherford está aqui no canto esquerdo, embaixo, uma fonte de polônio que emitia partículas alfa. Tudo isso estava em vácuo, porque as partículas alfa perdem muita energia no ar e não chegaria até a folha de ouro. Quer dizer, em vácuo, imagine, né? As partículas alfas emitidas pela fonte batem numa folha de ouro e são espalhados. Ele montou uma tela circular em volta de sulfeto de zinco e estava graduado em ângulos,
e tinha um microscópio que observava as luzinhas que acendiam quando uma partícula alfa atingia a molécula sulfeto de zinco. E então eles mediram a distribuição angular de espalhamento das partículas alfa. E esse resultado foi muito surpreendente, porque apesar da maioria dos partículas alfa serem espalhadas para frente, havia muitos espalhamentos com ângulos não desprezíveis e até havia ângulos maiores do que 90 graus. E ele, fazendo a conta, rapidamente se convenceu que não podia ser o modelo de Thomson, porque o campo elétrico que uma esfera daquele tamanho produz sobre a partícula alfa seria muito pequeno e não seria suficiente para causar um desvio tão grande. Então, ele, usando eletrodinâmica clássica, fez a conta e determinou qual deveria ser o raio dessa região positivamente carregada para poder reproduzir os dados que ele tinha. E ele reproduziu perfeitamente a distribuição angular e, graças a essa prova experimental, o modelo foi rapidamente aceito. Isso foi em 1911, quando ele já tinha ganho um prêmio Nobel de Química pela descoberta da cadeia de decaimentos alfa. Bom, outras etapas importantes do ponto de vista da física nuclear foi a descoberta do nêutron em 1932 e a descoberta da radioatividade artificial em 1934. Bom, a partir da descoberta do nêutron, se confirmou que o núcleo atômico é constituído de prótons e nêutrons, que são partículas. O próton tem carga positiva, nêutron não tem carga elétrica, e, obviamente, tem que ter uma força atrativa muito forte que compensa a repulsão coulombiana entre os prótons. E essa força nuclear muito forte, hoje sabemos que é uma força residual da interação forte da cromodinâmica quântica. Bom, algumas propriedades gerais dos núcleos atômicos. Bom, primeiro, a densidade do núcleo. Agora, nessa época, já sabemos que o átomo é quase vazio, porque o núcleo é muito menor do que o raio do átomo. A densidade do átomo normal é da ordem de gramas por centímetro cúbico. Agora, vamos imaginar que a gente coloca toda a massa dentro de uma região muito menor. O raio é 10 a 5 vezes menor, portanto, o volume é 10 a 15 vezes menor. E tem a mesma massa. Então, tem uma densidade que, só para vocês sentirem qual é a ordem de grandeza dessa densidade, vamos imaginar toda a humanidade e ver, com a densidade do núcleo, que volume ocuparia. Então, vamos supor, temos 7 bilhões de pessoas, cada pessoa pesa 70 quilos, isso dá uma massa total de 4,9 vezes 10 a 11 quilos, que dá uma massa da ordem de 5 vezes 10 a 14 gramas, ou 0,5 vezes 10 a 15 gramas. Com a densidade do núcleo, toda a humanidade caberia em meio centímetro cúbico. Isso dá uma ideia da enormidade que é a densidade nuclear. Bom, outra propriedade dos núcleos é a radioatividade, que é a desintegração espontânea do núcleo emitindo. Tem 3 tipos de radiações que o núcleo emite. Na verdade, tem mais coisas, mas essas eram as primeiras descobertas e as mais comuns. A partícula alfa, que é o núcleo do hélio, 4, o elétron, o positron, que são chamados de beta menos ou beta mais, e raios gama. E tem a meia-vida, que varia tremendamente, podendo ir de milissegundos, que é o caso do sódio 35, dias, que o níquel 56, até bilhões de anos, que é o caso do tório 232. No campo magnético, os raios gama não são desviados, os outros, devido à sua carga, são desviados, e, pelo considerações de massa e carga, as partículas alfa são menos desviados que os betas. E o poder de penetração é muito diferente. As partículas alfa são rapidamente paradas, alguns centímetros de ar, uma folha de papel.
o beta e o gama são mais penetrantes. Bom, a matéria nuclear é incompressível, isto é, todos os núcleos estáveis têm a mesma densidade e ela é constante, 10 a 15 gramas por centímetro cúbico. Bom, então, se a densidade é constante, o volume é diretamente proporcional à massa. E o volume, vamos supor que é uma esfera de raio R, então, dado por 4/3 de πr ao cubo. Isso nos dá uma relação muito simples, que o raio é constante vezes o número de massa elevado à potência 1/3. E essa constante é 1,2 fermis. Aqui tem um gráfico do raio de carga quadrático médio de diferentes núcleos em função de A1/3 dos mesmos núcleos. E vocês veem que, em geral, eles caem bastante bem em cima dessa reta. Os núcleos bem leves, por exemplo, o deutério, o lítio-7, estão fora, têm um raio maior. Mas isso é fácil de entender. Eles são núcleos fracamente ligados. Aqui coloquei um outro gráfico que mostra a energia de ligação por nucleon, que é o B, o binding energy dividido por A, como função do número de massa. E vocês veem que aqui é mais ou menos constante entre 7 e 8. O máximo é o ferro 56. E depois, para os núcleos leves, cai. E, por exemplo, o deutério tem uma energia de ligação dividida pela massa, que é 1,1. E os lítios também têm um valor bem mais baixo. Então, isso faz com que eles sejam mais soltos e tenham um raio maior e não obedeçam tão bem essa relação. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura dos núcleos e o modelo que melhor descreve a estrutura dos núcleos estáveis, que estão no Vale da Estabilidade, é o modelo de camadas. Esse modelo foi formulado por Maria Goeppert-Mayer e Hans Janssen, que ganharam o Prêmio Nobel em 1962. E aqui vou mostrar uma evidência experimental que sugeriu a ideia do modelo de camadas. Aqui está a energia de ligação do último nêutron de um certo núcleo em função do número de nêutrons. E vocês veem um comportamento que vai crescendo, essa energia de ligação, isto é, a energia necessária para arrancar aquele nêutron, alcança o seu valor máximo no número 50 e abruptamente cai. Quer dizer, quando n igual a 50, é uma camada fechada, precisa muita energia para tirar aquele nêutron. E depois que o próximo nêutron, que está fora da camada fechada, com uma energia muito pequena, você consegue arrancar. E esse comportamento se repete em 28, 50, 82, 126. Então, esses são os números mágicos que correspondem a camadas fechadas. Bom, o modelo que deu a explicação teórica para esse fenômeno e para esses números é o seguinte: as partículas se movimentam independentemente dentro de um poço de potencial, os nêutrons têm um poço de potencial para os nêutrons, os prótons têm outro poço de potencial para os prótons, e eles estão dentro de um campo médio, e aqui está, para núcleos mais leves, a parábola funciona melhor, e para núcleos um pouco mais pesados, o poço de potencial que funciona bem é o tipo Woods-Saxon. E aqui teriam os autoestados dentro desse poço. Mas esses autoestados não explicavam muito bem, principalmente os números quânticos, os números mágicos mais altos. Então, o que tem que incluir é a interação entre o spin e o momento angular orbital dessas partículas, dos prótons ou dos nêutrons, que faz com que uma degenerescência é tirada. E aí, vocês veem, aqui, até aqui tem 2 partículas, até aqui tem 8, até aqui tem 20, até aqui tem 28, até aqui 50. Então, cada vez que tem um gap grande entre o último e o seguinte, a gente diz que tem uma camada fechada. Bom, isso se manifesta na energia de ligação, mas também tem outras evidências.
Exemplos de núcleos com camadas fechadas é o partícula alfa, o hélio 4, que nem tem estado excitado estável. O primeiro estado excitado, que não é mais estável, está em 20 MeVs. O oxigênio 16 é duplamente mágico, o Z é 8, N igual a 8. E o primeiro estado excitado dele está em 6 MeVs. O cálcio 40 também é duplamente mágico, o cálcio 48 é duplamente mágico, e assim por diante. Outro fenômeno que a gente verifica é o tamanho dos núcleos. Aqui é o raio de carga dos isótopos de criptônio, em função do número de nêutrons. Então, vocês veem que primeiro vai crescendo, e depois, em vez de crescer, vai decrescendo, e apresenta um mínimo no N igual a 50, que é o número mágico. E a partir de 50, novamente vai crescendo. Então, tem o mínimo em N igual a 50, que é o número mágico. Quer dizer, eu falei que a densidade é constante, mas tem os efeitos de camada que se sobrepõem a esse comportamento médio, que é o seguinte: aqueles que são camada fechada são um pouco menores, um pouco mais compactos. Isso se vê também na abundância dos elementos no sistema solar. Então, isso aqui é o logaritmo da abundância. Vocês veem o hélio 4 aqui, o oxigênio 16, o cálcio 40. O ferro 56 não é mágico, mas ele apresenta esse pico, porque ele é o último elemento que dá para formar por meio da fusão, que acontece nas estrelas. Os elementos mais pesados, vocês já viram, não vão se formar por meio de fusão, porque, para eles, a energia de ligação deles é menor do que do ferro. Então, precisaria pôr energia para fundir elementos mais pesados que o ferro. Mas a gente vê picos aqui, onde está minha flecha. Os estânios têm um pico, que é devido ao Z igual a 50. O bário 138, sozinho, onde que está a minha flecha? Tem um pico, porque ele tem M igual a 82. E o chumbo também tem um pico aqui, ele é duplamente mágico, Z igual a 82 e N igual a 126. Bom, então, isso sobre os núcleos normais. Pouca coisa, mas principalmente para comparar com os núcleos não tão normais. O primeiro resultado surpreendente foi descoberto em 1985. Tanihata mediu o raio, não de carga, mas o raio de massa dos isótopos de lítio. 6, 7 são estáveis, 8, 9 e 11 são radioativos. Já se conheciam, já tinham sido detectados, mas pouco sabia sobre eles. Bom, a primeira coisa que se fez foi medir o raio, e ele viu uma coisa muito surpreendente. Essas bolinhas vazias, que são os lítios, 6, 7, 8, 9, é o raio quadrático médio, e, de repente, o 11 tem um raio bem maior, quase um Fermi mais grande. Então, isso foi muito surpreendente. A medida foi feita medindo a probabilidade de reação dos diferentes isótopos. Então, a seção de choque de reação pode se relacionar com área, com corte transversal do núcleo, né? E com cálculos Glauber, a gente determina o raio. Então, o raio do lítio 11 é 3,27, mais ou menos 3,3 Fermis. Aqui tem uma experiência muito bonita que foi feita que foi publicada no PRL em 88. Kobayashi e colaboradores mediram a quebra do núcleo lítio 11 sobre um alvo de carbono 12. Bom, o lítio 11 se quebra em lítio 9, que é mais ligado, e 2 nêutrons. Eles mediram a distribuição da quantidade de movimento transversal do lítio 9 e observaram o seguinte comportamento, quer dizer, como é uma quantidade vetorial, né, o valor médio tem o máximo e tem momentos positivos e momentos negativos, e isso podia ser ajustado por 2 gaussianas, quer dizer, tem uma distribuição larga e uma distribuição estreita. E eles usaram uma ideia muito boa, que foi o seguinte:
eles associaram a distribuição de larga, que tem um grande ΔP, com um ΔR pequeno, usando o princípio de incerteza de Heisenberg, onde o produto de ΔP vezes ΔR tem que ser alguma coisa da ordem do H cortado. Então, a distribuição de ΔP grande, essa aqui, corresponde a um ΔR pequeno, que corresponde ao núcleo no lítio 9. E a distribuição estreita, com pequeno ΔP, corresponde aos dois nêutrons com ΔR grande. E fazendo as contas, usando essa relação, eles chegaram à conclusão que o ΔR, aliás, o raio correspondente a essa distribuição larga, era 2 Fermis, e o R correspondente ao pico estreito correspondia a 8 Fermis. E fazendo uma média ponderada pelo número de nucleons que estão na região estreita ou na região grande, obtiveram 3,2 Fermis, que é muito semelhante ao que Tanihata mediu. Então, duas medidas independentes, usando métodos completamente diferentes, chegaram ao mesmo resultado. E daí surgiu, logo em seguida, a ideia de que, na verdade, o lítio 9 não é, de longe, um núcleo como os núcleos estáveis e conhecidos até então, que tem uma densidade constante, mas ele apresenta um caroço interno pequeno, que é o lítio 9, com raio de 2 Fermis, e uma região extensa, onde os dois nêutrons estão, e que eles podem ocupar uma região muito mais extensa. E a explicação, a mecânica quântica explica, né? Quer dizer, esses dois nêutrons estão nos estados 2s e 1p. Não há barreira coulombiana, porque são nêutrons, a barreira centrífuga é baixa, então a função de onda se estende a grandes distâncias. Então, eles podem estar numa distância, em média, no raio de 8 Fermis. Quer dizer, eles são um pouco maiores até que o chumbo, que tem um raio de 6 Fermis. Consequência, o raio do lítio 11 não é proporcional a 1/3. Então, primeiro o dogma foi quebrado. Outra coisa interessante, que é um sistema de 3 corpos bastante particular. A energia de separação dos nêutrons é pequena. Para tirar um nêutron, basta 325 kevs. Para tirar 2 nêutrons, basta 300 kevs. E a meia-vida é 8,59 milissegundos. As meias-vidas são, em geral, da ordem de milissegundos, esses núcleos bem exóticos, porque eles decaem por decaimento beta, que é a força fraca e permite vidas médias bastante longas, como milissegundos. É um sistema que é chamado de borromeano, esse sistema de 3 corpos. Isso é representado, assim, pictoricamente, como esses 3 anéis. Qualquer um desses anéis a gente corta e o sistema se quebra, não permanece mais junto. Isso significa o quê? Que nenhum dos subsistemas de 2 corpos é ligado. O lítio 10 não é ligado, e 2 nêutrons, o dinêutron não existe, não é ligado. Mas o lítio 11 é ligado. Então, o que faz o núcleo lítio 11 de 3 corpos ser ligado, na verdade, é a interação entre os 2 nêutrons. Aqui tem a carta isotópica dos núcleos leves com halo, e o lítio 11 não é o único. A gente vê aqui, os estáveis são os quadradinhos pretos, os vermelhos são os ricos em prótons e os cinzas os ricos em nêutrons. E você vê que o carbono 22 tem halo, o boro 19 tem halo, o boro 17 tem halo, o berílio 11 tem halo, o lítio 11 e também o hélio 6 tem halo. A gente chama de exóticas porque eles têm propriedades exóticas. Aqui tem cálculos microscópicos, que, na verdade, aquela imagem separada, um núcleo fechadinho e 2 nêutrons longe, pela mecânica quântica não é bem assim, né? Quer dizer, é uma distribuição contínua, mas para o hélio 6 e para o hélio 8 apresenta uma cauda bem extensa, indo a distâncias bastante grandes, que dá um raio médio grande. Esse é o hélio 6.
Bom, o berílio 11, essa figura, obviamente não é assim, porque vocês sabem que isso tem uma função de onda, não é uma bolinha, mas eles fizeram umas medidas em que determinaram o tamanho do núcleo e chegaram à conclusão que a distância média entre o berílio 10 e o halo de um nêutron era da ordem de 7 fermis. Bom, então, a carta de nuclídeos, agora, carta de nuclídeos, quando a gente põe um gráfico, cada núcleo aqui é um quadradinho, dado pelo seu número de prótons e seu número de nêutrons. Então, fora das linhas que são chamadas de drip line, que seria linha de gotejamento, os núcleos não são ligados. Aqui estão os núcleos ricos em prótons não ligados, e aqui os ricos em nêutrons não ligados. Os quadradinhos pretos são os núcleos estáveis e os verdes são os núcleos já conhecidos. Então, vocês veem que tem da ordem de 300 núcleos estáveis e da ordem de 3.000 núcleos já conhecidos. Mas tem toda uma região desconhecida. Essa, internacionalmente, se chama de terra incógnita, então, de latim. Então, por isso que eu dei esse título da Terra Desconhecida, porque isso é um termo que se usa bastante. O drip line também não é perfeitamente bem conhecido, diferentes teorias dão linhas ligeiramente diferentes, mas hoje, mais ou menos, essas são as teorias mais modernas, que realmente se confia nelas, porque outras previsões são bem... concordam com a experiência. Bom, o drip line de nêutrons, na verdade, a gente só conhece, veja até onde a gente conhece, até Z igual a 8. O último núcleo que a gente sabe que é de drip line é o oxigênio 24. Ah, peraí. Volta. Quer dizer, só o drip line daqui para frente não se sabe muito bem onde está. Então, uma coisa que a gente aprendeu com tudo isso é que as extrapolações não funcionam longe da linha de estabilidade. Nem a ideia de densidade constante, nem a ideia Bom, a outra ideia eu vou falar agora, desculpa. Eu queria agora falar de alguma coisa, fazer um pouco de autopromoção. Perguntei para as minhas filhas se isso não era muita falta de modéstia, e elas falaram que não, mamãe, você pode dizer. Bom, núcleos não ligados também podem ser estudados. Existem vários núcleos, por exemplo, hidrogênio 5, hidrogênio 7, hidrogênio 9, já foram produzidos e ressonâncias observadas nesses núcleos que, na verdade, não existem. Não são ligados. Eu detetei pela primeira vez o nitrogênio 10, que é o isótopo do nitrogênio que tem 7 prótons e 3 nêutrons. E ele se quebra em carbono 9 mais próton. Isso foi uma experiência que eu fiz no Ganil, na França, fazendo uma reação de troca de carga, de dupla troca de carga, boro 10 mais nitrogênio 14, eu detetei o boro 14, que é radioativo, mas é ligado, e através das leis de conservação de energia e quantidade de movimento, e medindo a energia do boro 14, a gente pode construir o espectro de energia do nitrogênio 10. Então, isso foi publicado em 2002. E, para minha grande surpresa, eu recebi recentemente de um antigo aluno esse slide. Isso foi um seminário apresentado pelo Mike Tonessen, que hoje é editor-chefe da APS, em 2017. E isso novamente, a carta de nuclídeos e as mulheres, só tem mulheres aqui, que eram primeiras autoras de artigos de descoberta de novos isótopos. E eu estou aqui. Então, fiquei muito feliz com isso. Desculpe a falsa de modéstia. Bom, números mágicos. Os números mágicos a gente já falou, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Isso para os núcleos estáveis. Vamos ver o que acontece quando a gente sai do Vale da Estabilidade. Bom,
Um dos sinais de que é um número mágico é que a energia do primeiro estado excitado é maior. Outro, que a probabilidade de transição é menor. Onde que está a minha flechinha? Aqui. Então, vocês veem, o cálcio é a linha preta. Então, vocês têm aqui o eixo Y, a energia em kevs do primeiro estado excitado, e você vê, e o eixo X é o número de nêutrons. Para n igual a 20, apresenta um pico, 22, 24, 26 cai, e para 28 também sobe, que são as camadas fechadas. Agora, se vocês pegam núcleos que têm Z menor, como silício, ou enxofre, Z igual a 14 e Z igual a 16, vocês observam que para n igual a 28, realmente eles não têm um máximo. Eles estão mais perto da linha dripline de nêutrons, e para eles, n igual a 28 não é mais um número mágico. Então, a energia não é máxima, teria que provavelmente ir mais para frente, e a gente vai falar um pouco depois disso, e a mesma coisa para o BDE2. Se vocês olham o BDE2 do cálcio, ele é mínimo para 20 e mínimo para 28, e sobe entre esses dois. Para o enxofre, ele não é um mínimo, ele está começando a decrescer, mas provavelmente não é mínimo ainda, não caiu tanto. Então, conclusão, n igual a 28 não é número mágico próximo ao dripline de nêutrons. Bom, aqui isso é uma coisa que tem muita coisa, espero que dê para entender. Primeiro, aqui tem um trabalho que foi feito em 2006, em que se mediu os espectros de energia dos isótopos pares de cálcio. Vai de 38 até 52. E aqui estão, colocou junto todos os estados fundamentais, e aqui estão os primeiros estados 2+. Então, é o máximo para 40, que tem 20 nêutrons, depois cai, sobe de novo para 48, cai para 50 e volta a subir para 52. Então, teve uma grande excitação, será que 32, n igual a 32 é o novo número mágico? Isso foi meio confirmado por uma medida em 2012, publicada na Nature, em que eles mediram as massas desses núcleos por um trap, como é que fala? Trap, isotrap. Bom, por um método muito preciso, e eles obtiveram para n igual a 32 não é bem o máximo, mas dá uma corcova. Então, se decretou que o cálcio 52 era duplo mágico, e n igual a 32 era um novo número mágico. Essa semana saiu na Nature esse artigo, em que eles mediram os raios de carga dos isótopos do potássio, potássio 53 com n igual a 32 e 54 com n igual a 33. Se vocês olham nesse insert, para n igual a 28, juntaram muitos resultados de raios de núcleos nessa região de massa, e tem um claro mínimo para n igual a 28. Bom, para n igual a 32 não deu mínimo nenhum. Dá um crescimento aqui e continua crescendo. Então, isso está um grande rebuliço agora. Diz que o Charge Radii Challenge Nuclear Theory and the Magic Character of n igual a 32. Então, isso só para mostrar que essas coisas são quentes, são publicadas na Nature e estão acontecendo. Então, núcleos exóticos é um assunto em física nuclear que é importante. Por que também a gente está muito interessado nesses núcleos ricos em nêutrons? Porque na nucleossíntese, para você ir além do ferro, você precisa fazer processos de captura de nêutrons. E a captura lenta de nêutrons, que é o processo S, que ocorre ao longo da linha de estabilidade,
de longe não reproduz as abundâncias observadas. Tem muito menos, deveria ter muito menos do que o que a gente observa. Então, existe a hipótese de que o processo R, que vem de processo rápido, é que tem a grande contribuição. E ela acontece numa região que envolve núcleos que nós não conhecemos e não sabemos calcular o processo R. E o processo R não acontece dentro das estrelas, porque tem poucos nêutrons livres, por isso que esse processo S é lento. O processo R acontece em fenômenos explosivos, tipo explosão de supernova, ou agora que a gente começou a detectar as ondas gravitacionais, a gente sabe que tem colisões de estrelas de nêutrons e colisões de buracos negros. Tanto assim que numa dessas últimas colisões se detectaram muitas linhas espectrais correspondentes a átomos pesados, mostrando que no processo foram produzidos esses elementos. A captura rápida de nêutrons acontece, você está aqui, por exemplo, com um núcleo estável, e você vai, nesse evento explosivo, aparecem muitos nêutrons. Então, você vai capturando um depois do outro e você se afasta bastante da linha de estabilidade e depois você vai decaindo por decaimento beta menos e você volta para a linha já com um núcleo estável muito mais pesado. Então, para poder realmente calcular o processo R, você tem que aprender muito sobre decaimento beta e sobre probabilidade de captura de nêutrons desses núcleos. Bom, então, conclusão. Novos dados são necessários, novas regiões da carta de nuclídeos, tem que verificar a validade de extrapolações, descobrir novos fenômenos, as predições teóricas podem ser testadas, e para tudo isso precisa aceleradores com feixes de núcleos radiativos, núcleos instáveis. E a gente sabe que as verdades básicas estremeceram, os raios nucleares não variam mais tão simplesmente, os números mágicos dependem da região, tem um desafio às teorias, isso agora é um grande desafio para os teóricos, porque ele é mágico do ponto de vista da energia, mas não é mágico do ponto de vista do tamanho, e tem muito mais núcleos ligados do que previstos. Os métodos de produção de feixes radiativos para altas energias. Isso é para energias intermediárias, mais de 30 MeV por núcleo do projétil. Essencialmente, tem dois processos importantes, um chama-se fragmentação de projétil e outro chama-se ISOL, ou ISOL. A fragmentação de projétil é você ter um acelerador de alta energia, ou energia intermediária, de íons pesados, passa por um alvo de produção fino, e nesse alvo de produção, esse projétil se fragmenta numa enorme quantidade de núcleos, todos eles radiativos e bastante exóticos. E depois é só passar por um separador de fragmentos e você terá um feixe radiativo com o qual já dá para fazer experimento, que tem a velocidade semelhante à velocidade do feixe primário. Então, tem muitos laboratórios que usam esse método. O ISOL é diferente, usa-se um íon leve, próton, por exemplo, no CERN, de Jeffs, e esse núcleo batendo no alvo muito grosso, de metro de comprimento, até parar essa partícula, ele se fragmenta, é o alvo que se fragmenta. E esse alvo fragmentado também produz um grande número de espécies radiativas que evaporam, eles têm energia térmica, evaporam fora da fonte de íons, depois eles são ionizados na fonte de íons, são separados, são acelerados novamente para fazer experimento com eles. Bom, aqui eu quero mostrar a vocês que tem interesse também em feixes radiativos de baixa energia. Quer dizer, a gente pode competir um pouco em outro ponto de vista, mas pode competir tendo um acelerador de baixa energia.
Por quê? Porque as reações nucleares com feixes radioativos com halo são muito mais complexas, apresentam coisas absolutamente inesperadas e que levantaram também muito interesse. As reações com projéteis muito energéticos são muito rápidas e muito simples. Esse experimento foi feito no Triumph, com feixe de lítio-11 de 23 MeV, sobre um alvo de chumbo e feixe de lítio-11 e de lítio-9. E aqui foi publicado no Physical Review Letters em 2012. Eu quero mostrar para vocês. Aqui tem um gráfico da seção de choque de espalhamento elástico dividido pela seção de choque de Rutherford. Então, é a razão, essa relação que é plotada, e aqui é 1. Então, o lítio-9 tem a seção de choque elástica igual a 1 até 140 graus. Significa que essa medida está sendo feita numa energia abaixo da barreira coulombiana. E o lítio-11, nessa mesma energia, olha o comportamento, é completamente diferente. Então, aqueles dois nêutrons, aquele halo de dois nêutrons, faz alguma coisa muito estranha na reação. Aqui, numa energia um pouco mais alta, abaixo, porque mesmo o lítio-9 cai um pouco a partir de 80 graus, mas o lítio-11, novamente, muito estranho. Então, provavelmente, a quebra do projétil fracamente ligado deve explicar esse fenômeno. Isso suscitou muito interesse em feixes radiativos de baixa energia. Bom, e aí nós, no Peletron de São Paulo, que tem uma energia entre 3 e 5 MeV por nucleon, é um tandem de 8 milhões de volts, está aqui na torre vertical. Instalamos, e começou a funcionar em 2004, uma instalação que se chama RIBRAS, vem de Radioactive Ion Beams Brasil. Ele está numa linha de feixe a 45 graus aqui. Aqui tem uma fotografia do RIBRAS, o feixe estável vem da esquerda, são dois solenoides supercondutores dentro desses dois criostatos. E tem duas câmaras, uma câmara aqui e uma outra câmara grande aqui. Bom, nós fomos convidados a publicar um artigo de revisão e um espectro de identificação das partículas do RIBRAS foi colocado como fotografia no volume em que estava o nosso artigo. Isso é um pouco de propaganda. Bom, então, novamente, a mesma fotografia. O feixe primário vem da esquerda, tem um alvo de produção, e os feixes são produzidos através de reações de transferência. Por exemplo, no alvo de berílio 9, o feixe de lítio 7, ele perde um próton e fica com hélio 6. E hélio 6 é muito interessante, porque já vimos que é um feixe de halo de 2 nêutrons. Se ele captura um nêutron, sai um feixe de lítio 8. Ele pode fazer uma troca de carga, o feixe de lítio 6, no alvo de hélio 3, e sai berílio 7, ou sai boro 8. Boro 8 também é muito interessante, que é um núcleo de halo de um próton. Então, nós temos o primeiro solenoide, aqui tem uma câmara onde dá para fazer experiência, o segundo solenoide, aqui tem uma câmara grande onde também podemos fazer experiência. Bom, aqui tem um corte transversal do criostato, aqui está o solenoide supercondutor, que está dentro de um criostato de hélio líquido, que tem volume de 250 litros, e é muito bem construído, porque a perda é da ordem de 3 litros por dia, então dura bastante. E aqui, dentro do solenoide, tem um tubo que está em ar. Então, o tubo de feixe vai passar aqui dentro, e a gente vai aqui dentro sentir o campo magnético do solenoide. Aqui está o alvo de produção nessa pequena câmara. É um alvo que pode ser gasoso ou sólido. Depois do alvo
tem um tarugo de tungstênio para parar o feixe primário, porque o feixe primário é muito mais intenso que o feixe secundário, então a gente tem que tentar eliminar ao máximo. E aqui a gente tem um colimador que limita a aceitação angular, que vai ser entre 2 graus e 6 graus. 0 graus não tem, porque os feixes radioativos também são parados nessa direção. E aqui tem, então, 30 centímetros do diâmetro interno do solenoide. A seleção é através de BRO, da rigidez magnética, então, que depende da massa. Onde que está essa flecha? Aqui. Massa, energia e o estado de carga, porque pode ser apenas um íon e não ser um núcleo. Então, a gente, sempre que tiver o mesmo BRO, eles vão estar juntos. Então, os nossos espectros, isso é espectro para produzir hélio 6, mas tem partículas alfa juntos, tem lítio 7, que é o feixe primário junto, e tem algumas outras coisas. O lítio 8 tem alfas junto, um tiquinho de hélio 6 e partículas mais leves. A gente coloca uns pirulitos no meio do caminho e colimadores para eliminar ao máximo as partículas que não têm o mesmo BRO. Agora, para ter um feixe puro, a gente usa os 2 solenoides, porque a gente colocando aqui nessa câmara um absorvedor, a energia perdida, a gente sabe que é proporcional a Z², inversamente proporcional à energia. Então, todos aqueles partículas que tinham o mesmo BRO antes do absorvedor, escolhendo bem a espessura do absorvedor, vão ter BROs diferentes e não vão ser mais focalizados aqui. Então, por exemplo, com o absorvedor, a gente consegue produzir um feixe de lítio 8 de 99%, e um feixe de hélio 6 de 92%. Então, aqui temos a câmara grande com, novamente, detetores e alvo. Bom, o programa científico do RIBRAS, inicialmente, era estudar espalhamento elástico de muitos núcleos, hélio 6 sobre núcleos leves, médios e pesados, berílio 7, lítio 8, boro 8 e assim por diante. Com os 2 solenoides e feixe puro, a gente está fazendo estudos de captura ressonante e também reações de transferência, e agora estamos fazendo um grande upgrade da nossa eletrônica. Ganhei um temático da FAPESP, que permite a gente mudar, aumentar realmente o tamanho dos detetores, comprar mais detetores com áreas grandes, e vamos passar a ter uma eletrônica digital, estamos comprando 10 digitalizadores, e, bom, aí a gente vai partir para coisas bem mais complexas. Voltando novamente a isso, só para relembrar vocês que um dos efeitos era que aqui, normalmente, se chama isso de pico de Fresnel, ou arco-íris, uma interferência devido no espalhamento de Fraunhofer. Bom, isso é um dos fenômenos, mas não é o único. Isso é um trabalho que a gente fez, foi publicado em 2011, é o hélio 6 espalhado por berílio 9. Como o berílio 9 é muito leve, isso está bem acima da barreira coulombiana, por isso esse comportamento não há uma queda, há uma oscilação forte em torno de 1. Agora, o que é importante entender de onde vem esse fenômeno muito esquisito que a gente viu no slide anterior, no lítio 11. Porque durante a colisão, a gente tem que levar esse núcleo hélio 6, por exemplo, não apenas como um hélio 6 no seu estado ligado, mas ele também está em outros estados que são no contínuo. Porque no momento em que ele se quebra, ele não é mais um estado ligado, ele está na região da energia positiva. E a gente viu que a única forma de entender é incluir o contínuo. Então, tem que ser um cálculo que inclui o contínuo, e tem um formalismo que foi desenvolvido, que chama-se
CDCC, Continuum Discretized Coupled Channel Calculation, onde você discretiza em bins a região de energia positiva, e cada bin é um certo canal, e aí você vê quantos bins você precisa para você conseguir convergir no teu cálculo. Então, aqui tem os cálculos com o azul, é o de 4 corpos. Bom, eu vou explicar aqui um pouco mais. Então, primeiro, a gente tem que descrever o projétil Hélio 6 através do seu estado fundamental e os estados no contínuo. Inicialmente, o formalismo um pouco mais simples estava supondo o CDCC, chamava-se de 3 corpos. O hélio 6, ou qualquer núcleo com halo de 2 nêutrons, era descrito como sendo um caroço e um dinêutron. A gente estava supondo que os 2 nêutrons estavam juntinhos, ligados. Bom, isso é uma aproximação. Então, às vezes, essa aproximação funciona bem, às vezes não funciona muito bem. Então, os 3 corpos são o caroço, o dinêutron e o alvo. Aqui, agora, mais recentemente, se desenvolveu o CDCC de 4 corpos, em que o hélio 6 é descrito como o caroço, como o alfa e cada nêutron separadamente. Então, isso faz os 4 corpos. Eu quero mostrar para vocês um trabalho que está muito bem citado, nosso, que foi publicado em 2014 na Physics Letters, em que a gente verifica claramente o efeito de 4 corpos no espalhamento da L6 com níquel 58. Então, são 3 distribuições angulares elásticas do hélio 6 no níquel, em 3 energias, energia mais baixa, energia no meio, energia aqui. Aqui que o efeito é mais visível. Bom, supondo que não há acoplamento ao contínuo, isso produz um pico aqui, que normalmente não é observado. Você vê que os dados passam bem abaixo desse pico. E aqui, bom, passa abaixo dos dados. Os 2 cálculos de CDCC de 3 corpos, que tem uma pequena diferença, eles mudam a energia de ligação do dinêutron, mas do ponto de vista dos dados, todos eles passam abaixo dos dados aqui. E o cálculo de 4 corpos passa perfeitamente através dos dados. Então, isso foi, acho que, a primeira vez que se viu uma diferença bem nítida entre um cálculo de 3 corpos e 4 corpos. E foi dados que nós medimos no RIBRAS. Bom, mais uma coisa que é notável nesses dados de espalhamento elástico, a gente compara a seção de choque total de reação, que a gente pode obter a partir do espalhamento elástico. Para fazer esse gráfico, a gente faz uma redução, que é fácil de entender. Por exemplo, se eu quero comparar a seção de choque total de reação de hélio 6 com lítio 8, com berílio 9 e com oxigênio 16, eu não posso usar a seção de choque direto. Eu tenho que tirar pelo menos uma coisa, que é o efeito do tamanho desses núcleos, desses projéteis no raio. Então, eu tenho que dividir por A1/3 ao quadrado, porque a área é proporcional ao quadrado, A elevado a 2/3. E, se eu quero colocar todo mundo na mesma escala de energia, sistemas com Zs bem diferentes, hélio tem Z2, o lítio tem Z3, o berílio tem Z igual a 4, então as barreiras coulombianas são divididas, eu tenho que dividir pelas barreiras coulombianas, que o produto das cargas dividido pelo raio. Bom, isso se chama, então, seção de choque reduzida e energia reduzida. Aí dá para comparar sistemas diferentes. E o que a gente verifica que os fortemente ligados, que é a partícula alfa e o oxigênio 16, tem uma seção de choque de reação total menor do que os núcleos halo, e os fracamente ligados, que são sem halo, ficam no meio. Isso seria o lítio 6, o berílio 9, que são estáveis, e o lítio 8, que é radioativo, mas não tem halo. Então, a gente vê 3 faixas diferentes, que também atesta que esses núcleos são maiores, não apenas por causa do tamanho maior, mas principalmente também
porque a quebra deles contribui muito para a seção de choque de reação. Bom, peraí, desculpa. Conclusões. O estudo dos núcleos exóticos é hoje uma das áreas muito importantes da física nuclear. Não é possível chegar às propriedades dos núcleos exóticos por meio de simples extrapolações. Novos fenômenos aparecem, núcleos com halo, núcleos com pele de nêutrons, núcleo com pele de prótons. No caso dos núcleos mais pesados, a gente não tem halo, porque simplesmente os nêutrons excedentes, eles têm eles têm momento angular orbital alto, e já existe uma barreira centrífuga que segura eles, mas eles apresentam uma coisa que se chama de pele de nêutrons, que se mede. Então, uma região superficial do núcleo que só tem nêutrons. E isso é muito estudado para daí determinar uma espécie de equação de estado desse estado para usar no estudo de estrelas de nêutrons. Então, esses núcleos muito ricos de nêutrons têm muitas coisas que podem ensinar para a astrofísica nuclear, por exemplo. Bom, novos números mágicos, interação de três corpos, muitos fenômenos, a gente sem usar explicitamente interação de três corpos, a gente não explica. E o nosso conhecimento na área de física nuclear aumentou tremendamente quando compara com aquilo que se conhecia, quando só se estudava fenômenos no Vale da Estabilidade. O estudo dos núcleos exóticos é importante para o avanço também da astrofísica, e os aceleradores de baixas energias também produzem feixes radiativos por meio de reações de transferência, também podem produzir por meio de fusão, fissão, tem várias reações que permitem produzir reações de feixes radioativos de baixas energias. Eles têm importância não só para a astrofísica, bom, para fazer medidas de astrofísica você precisa de baixas energias, mas também para mecanismos de reações nucleares. Bom, aqui está a colaboração RIBRAS, o grupo de São Paulo, isso com as pessoas contratadas e com as pessoas com postdocs e estudantes. Nós temos uma colaboração muito boa com a Espanha, Universidade de Sevilha, no Tandar, na Argentina, temos um colaborador, em Cuba temos um colaborador, no IPEM temos gente colaborando, na UF temos vários colaboradores, inclusive vários alunos nossos que se doutoraram conosco foram contratados na UF, e temos na Unifesp de São Paulo. Então, tem um monte de gente que não é da USP, mas que continua participando dos nossos experimentos. Bom, a produtividade, nesses 15 anos, entre 2004 e 2019, publicamos 56 artigos com 520 citações. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigado também pela sua palestra. Eu proponho que todos abram o microfone para aplaudir, agradecer pela palestra apresentada. Bom, agora, muito bom, posso ver vocês, ótimo. Bom, nós podemos passar agora para a fase de perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta, eu sugiro que abra o microfone e faça a pergunta agora. Eu tenho uma pergunta rápida, Cid, se possível. Sim, ok. Professora Alenka, muito obrigado pelo seminário, foi um ótimo, muito ilustrativo. Eu fiquei muito curioso com a forma espacial desses núcleos halo. Então, pelo que eu entendi bem, a força forte meio que satura, e aquele efeito dos mesons que faz com que o núcleo fique coeso, ele se torna mais fraco e dois dos núcleos ficam desgarrados, né? Exatamente. Aí, então, isso quer dizer que, de certa forma, você está cancelando os efeitos de dipolo e quadrupolo e está ficando com efeitos de ordem superior lá para os dois núcleos extras que estão lá separados, né? Porque é uma configuração altamente anisotrópica, então você espera L alto. Olha. Oi. Não, continua, depois vou responder. A pergunta específica é porque, veja, tem vários modelos ab initio aí para
Em última instância, eu imagino que hoje em dia já esteja computacionalmente alcançável colocar isso numa rede e tentar calcular essas energias. Isso foi visto lá também? Ou o que você tem são esses modelos fenomenológicos para escrever o núcleo? Bom, essencialmente são modelos mais fenomenológicos, por exemplo. Tem modelos ab initio calculando núcleos e até eu tinha várias figuras, mas falei, não posso falar de tanta coisa, porque daí ou não falo do Ribras, que eu achei que valia a pena falar, e eu falo de outras coisas, porque os cálculos ab initio em que você parte em geral, você parte já do núcleo, entende? Você não parte dos quarks, porque o pulo dos quarks para o núcleo lá ainda tem dificuldades, quer dizer, você não consegue calcular o núcleo tipo cálcio 40 partindo dos quarks, mas você supondo os prótons e os nêutrons, um por um, e pegando boas interações nucleares, bem, com parâmetros muito confiáveis, que descrevem todas as phase shifts e tudo, você consegue, hoje em dia, você já chega, fizeram enormes progressos, você já chega, acho que até massa 60, 70, 80, entende? Então, são cálculos ab initio de núcleos com massa bastante grande. Os halos, eu não tenho conhecimento, em geral, eles não calculam núcleos halos com ab initio. Eles têm dificuldade. Eles calculam a partícula alfa, calculam carbono 12, calculam oxigênio 16, mas eu nunca vi um cálculo ab initio para um núcleo halo. O que se tem feito agora muito é tentar medir, por exemplo, momento de dipolo e quadrupolo dos núcleos halo, esse tipo de coisas. Tem também uma coisa que se chama de pygmy resonance, que é uma ressonância, tipo ressonância gigante, mas se encontra numa energia muito baixa, devido exatamente aos núcleos halo, entende? Então, tem muita coisa, mas cálculos ab initio para núcleos halo eu não conheço que consigam reproduzir. Esses são realmente núcleos, são coisas mais tem um grupo no ITA, grupo do Tobias Frederico e Brett Carlson e outros, que fazem cálculos halo, mas não eles usam modelos, essas coisas de como é que chama? Eu não sou teórica agora, escapou a palavra. Funcionais de energia. É uma espécie de Hartree-Fock, então, né? Exatamente. Tá. Mas, olha, desculpa... Mas eles, logo que é um P, eles já não gostam quando tem um momento angular. Eles só gostam de neutronesse, entende? Então, as coisas não são muito simples. Bom, respondi ou não? Não, está ótimo. Assim, obviamente, o desafio está com os teóricos, né? Então, desculpe pelo viés, mas eu também não posso trair minha natureza. Olha, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo colóquio e, bem, que a gente se veja. Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta? Alinka, eu tenho uma pergunta. Claro que agora, com essa pergunta, como eu não trabalho na área, o meu background é quase que nulo, eu vou baixar o nível da pergunta. Tá bom. Então, é o seguinte. Prefiro. Pelo que eu lembro do passado, quando se calcula energia de núcleos, se usa geralmente potencial de 3 corpos e parece que também potencial de 4 corpos. Mas não existe uma expressão analítica para esses potenciais, né? Não existe. Pois é. E aí, então, vocês calculam espalhamento, calculam estrutura, etc., sem ter uma expressão explícita para o potencial. Como é que se resolve isso? E, principalmente, se você for pensar em modelos ab initio, como o Bruno acabou de falar. Como é que isso aí é resolvido? Veja, hoje em dia já tem expressões que são um carroção de termos, com muitos parâmetros,
várias expressões para potencial, entende? Tem. Uhum. Para 2 corpos, para 3 corpos, para 4 corpos, tem. E aí eles fazem... Bom, tem aquelas diagramas de Feynman e você vai pegando mais termos e mais termos e mais termos e vai desenvolvendo. Uhum. E estão fazendo essas contalhadas enormes, né? Tá. Não, hoje já tem vários, tem de Berlim, tem de Paris, tem de vários países, cada um acha que tem os americanos, tem o Argonne, tem o Indiana, tem vários potenciais. Eu lembro do passado muito distante, nós tínhamos um colega aqui no departamento que fazia física nuclear, era o Hélio Coelho. Eu lembro do Hélio Coelho. Lembra dele, né? Então, o Hélio, junto com o Raul Donângelo e com um professor da USP, eles propuseram, numa certa época, um potencial, que eles chamavam o Potencial Brasil, alguma coisa assim. Era o Hussein, o Mahir Hussein, por acaso? Talvez seja o Hussein, exatamente. O Hussein colaborava muito com as pessoas, tá. Mas isso é coisa de muitos e muitos anos atrás, né? Eu acho que, sei lá, uns 30 anos atrás. Provavelmente, esse potencial era muito primitivo. Provavelmente, atualmente, existe coisa muito mais sofisticada, né? Veja, com o desenvolvimento dos computadores, as teorias vão se sofisticando, obviamente. Alguma outra pergunta? Eu faço uma pergunta, dava para entender o que eu estava falando ou era totalmente fora de órbita? Eu não posso responder pelas pessoas, mas eu acho que como informação, eu acho que uma informação geral, eu acho que foi muito boa. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente, que é o seguinte: a física nuclear no Brasil está localizada principalmente aí na USP, os experimentais como esses da Fluminense, eles viajam até a USP para fazer experiências, né? Mas existe uma sociedade latino-americana de física nuclear. Como é que está distribuída a física nuclear na América Latina? Física nuclear experimental. Essencialmente, assim, física nuclear não aplicada, mas básica. Experimental só se faz no Brasil, e essencialmente em São Paulo, né? E na Argentina, onde tem também um tandem grande chamado Tandar, lá tem um grupo experimental que faz física nuclear básica. Agora, o resto da América Latina tem muita física nuclear aplicada, aplicações várias, tem muita gente trabalhando em física médica, quer dizer, uma das aplicações é física médica, mas também tem coisas tipo AMS, que é Accelerator Mass Spectrometry. Não sei se vocês conhecem esse método. Você determina quantidades extremamente pequenas, muito menores do que você determinaria por química, de um certo isótopo dentro de um pedacinho de material. Você coloca isso dentro da fonte de íons, ioniza, acelera, e depois você tem energia suficiente para conseguir separar num campo magnético bem intenso. E com isso você consegue medir quantidades de carbono 14. Se usa muito para carbono 14 e para estimar idades de coisas, entende? Isso usa aceleradores. Isso é uma aplicação da física nuclear diretamente. Isso se faz em vários lugares, tem pequenos aceleradores. A UF tem, a Fluminense tem o pequeno acelerador, o Paulo Gomes comprou, com o qual eles fazem essa análise de carbono 14. No Tandar, eles fazem também com outros isótopos. Eles fazem um trabalho muito interessante. Vários isótopos de iodo, de coisas, eles fazem oceanografia. Tem muitas aplicações interessantes que se fazem. Então, os outros países da América Latina, em termos de física nuclear básica, experimental, só tem Brasil e Argentina, mas aplicada. Mas o nome da Associação Latino-Americana de Física Nuclear e Aplicações, a LAFNA, termina com A. Então, são muito mais aplicados do que básicos.
Agora, na teoria, no Brasil, nós temos um INCT, que o Paulo Gomes foi o coordenador que montou. Ganhamos em 2016, infelizmente, pouco tempo depois que foi aprovado, o Paulo faleceu. Então, o coordenador é o antigo vice-coordenador, o Kodama. Vocês devem conhecer o Takeshi Kodama. Sim, claro. Então, o Kodama que coordena. E para montar esse INCT, o Paulo fez, mas com a ajuda de uma pessoa que conhece Deus e todo mundo, o Sérgio Duarte, vocês devem conhecer, do CBPF. Foi da CBPF, né? Ele descobre físicos nucleares no Acre, em Tocantins, ele descobre gente em tudo quanto é canto que a gente nem desconfia, porque era muito importante ter físico nuclear em tudo quanto é lugar, e não só no eixo Rio-São Paulo. Então, nós montamos um INCT que foi aprovado, temos 150 doutores e muitos grupos, e tem muito mais teóricos de física nuclear do que experimentais. O próprio Kodama é teórico, né? O Kodama é teórico, né? O Kodama é teórico, exatamente. Então, desses 150, mais ou menos, deixa eu ver, uns 80 são teóricos, uns 40 são aplicados e o resto, que são só 30, são os experimentais. Alguma outra pergunta? Sim. Tem uma pergunta aqui Não, tem um comentário da pessoa chamada Iosdan Martinez Camerro. Ele diz: o colaborador de Cuba pertence à Faculdade de Física Nuclear? Ele está perguntando. E diz: lá a formação é muito mais teórica e aplicada. Olha, eu tenho uma excelente experiência. Eu já fui várias vezes para Cuba e nós temos muitas pessoas colaborando com Cuba. Acho que o ensino em Cuba é muito, muito bom. Quer dizer, realmente eles são muito bem formados. Por exemplo, a Câmara Grande que vocês viram na fotografia depois do segundo solenoide foi um engenheiro cubano que projetou, porque a gente simplesmente, no nosso departamento, não tem nenhum projetista que consegue fazer um projeto complexo, entende? Ele veio passar 3 meses, não deu para pagar com auxílio nem de CNPq, nem de FAPESP, porque ele é um engenheiro e não tem doutorado, então não dá para ser visitante, mas a gente fez uma vaquinha e pagou para ele dos nossos grants, e ficou 3 meses e fez o projeto. Tem vários lugares, mas eu acho que eles têm muito aplicado e tem muita teoria, mas também tem experimentais. Uma outra pergunta é sobre o staff do acelerador, do Peletron. Quantas pessoas estão aí permanentes? Quantos técnicos vocês têm para manter esse acelerador em operação? Olha, a gente tem, deixa eu ver. Bom, devemos ter da ordem de uns 12 técnicos que são contratados e não são, tem vários jovens entre eles, entende? Nós temos uma excelente oficina mecânica, tem uma excelente oficina mecânica, quer dizer, tem uma oficina mecânica do Instituto que tem algumas pessoas muito boas, e temos uma pessoa excelente numa pequena oficina que está no prédio nosso do Peletron, e que também é excelente. Oficina eletrônica não é grande coisa, infelizmente, mas a gente está, quer dizer, dá conta. Infelizmente, é sempre aquilo, né? Quer dizer, os técnicos são funcionários públicos e nós não temos condições de ter operadores da máquina à noite. Então, quem opera é a gente, entende? Eu já não passo noites, mas ainda 5 anos atrás, eu ainda fazia plantão noturno, entende? Então... Então, infelizmente, a gente às vezes deixa a pessoa sem muita experiência à noite, morrendo de medo que alguma coisa aconteça.
Então, mas a máquina funciona bem. Quer dizer, agora eu mencionei que eu ganhei temático, e isso vai ser uma mão na roda, entende? Tanto para manutenção do acelerador, como para fazer um upgrade na eletrônica e na aquisição de dados e tudo isso. Só que o projeto foi aprovado em outubro do ano passado, 2019. Uhum. Comecei a fazer as compras, primeiras compras que fizemos já chegaram, está tudo encaixotado e nada acontecendo, entende? Quer dizer, é uma tristeza. Tem que esperar o final da pandemia. Exatamente. Já que você falou de dinheiro, quanto é que é necessário para manter esse acelerador funcionando, em média, por ano? Olha, eu fui diretora do laboratório entre 2007 e 2011. Peguei num período que estava funcionando, tinha grandes problemas, e a gente resolveu todos os problemas. Naquela época, eu calculei, e talvez isso deveria ser reajustado, se a gente tiver uns 300 mil reais por ano, a gente se vira. Só para não... Em geral, tem menos, mas a gente... Bom, tem as reservas técnicas dos projetos, todo mundo contribui para a manutenção. Quem tem um projeto dá dinheiro da sua reserva técnica e a coisa anda. Bom, tem mais alguma pergunta? Bom, se não tem, eu quero agradecer novamente a Alinka pela palestra. Vamos, então, aplaudir em agradecimento a palestra. Alinka, muito obrigado aí pela palestra. Espero que não demore tanto tempo mais aí, daqui para frente, para você vir até aqui e fazer uma outra palestra para o departamento. Tá bom, se vocês quiserem saber dos superpesados, eu posso falar. Eu estava era presidente da Comissão de Física Nuclear na época da aprovação desses 4 elementos, e eu sei até fofocas assim, tipo IUPAP, que os químicos são fogo, entende? Eles até hoje acham que elemento é químico, elemento pode ser... A comissão, existe um grupo de trabalho que aprova os projetos, né? Quer dizer, as pessoas publicam quando acham um novo elemento, e Nature, Physical Review Letters, e aí, bom, aí a IUPAC e a IUPAP sentam e fazem um comitê, cujo chair é um químico, e todos os membros são físicos nucleares, porque os químicos não são capazes de avaliar se aquela medida faz sentido ou está totalmente errada. Mas depois eles anunciam sozinhos, entende? No dia 31 de dezembro, quando todo mundo está meio dormindo, não está prestando atenção, o IUPAC chega e anuncia, com grande estardalhaço, quando existe um acordo entre cavalheiros, que o anúncio vai ser feito junto. Só isso. Fofocas. Ok. Bom, muito obrigado, então. Até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Foi muito bom ver vocês rever. Muito obrigada de tudo. Tchau, tchau. Obrigada, Alinka. Obrigada também. Obrigada. Obrigado, professora Alinka. Muito obrigada, professor Sérgio.